Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 18, Bem e Mal Sofrer, pela expositora Carolina Feitosa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho, distantes, mas em sintonia. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos estudando o Evangelho. Vamos agradecer a espiritualidade boa e amiga que nos guia, para que o estudo desta noite possa ser bem proveitoso para todos nós. Que a paz e a harmonia estejam presentes em todos os lares e em todos os corações. Assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje se baseia na instrução do Espírito Lacordaire, que está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então esse Espírito ele vai trazer para nós uma reflexão sobre o bem e o mal sofrer, que nos faz pensar sobre a nossa condição de espíritos em evolução, que estamos. Quando ele cita a passagem do Cristo, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, diz que Cristo não se referia de maneira geral aos que sofrem, já que todos na terra sofrem, quer ocupem tronos ou durmam sobre a palha. Todos na terra sofrem. A doutrina espírita nos diz que existem diferentes categorias de mundos habitados, e essas categorias vão ter relação com o adiantamento intelectual e moral de seus habitantes. A Terra se enquadra na categoria de mundo de provas e expiações, no qual seus habitantes demonstram certo progresso intelectual, embora tragam ainda inúmeros vícios que revelam suas imperfeições morais. Segundo Santo Agostinho, a Terra é um tipo de uma variedade infinita de mundos expiatórios. Mas o que é de comum em todos esses mundos expiatórios é que servem de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, esses espíritos rebeldes necessitam habitar um mundo ingrato, difícil, tendo que lutar, segundo Santo Agostinho, contra a perversidade dos homens e a severidade da natureza. Duplo trabalho árduo, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. Então, desta forma que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo, entre aspas, seja proveitoso para o progresso do espírito. Mas sabemos que Deus não castiga, ele faz apenas funcionar a sua lei. À primeira vista, pode parecer para o espírito que ele está sendo vítima de uma injustiça, que está sofrendo um castigo, mas se nós prestarmos mais atenção, nós vamos sentir no nosso íntimo que nós estamos colhendo o que plantamos, que estamos sofrendo os efeitos dos nossos atos do passado, que não estamos sendo vítimas de uma injustiça. Pelo contrário, a justiça ela se cumpre sempre, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, porque a justiça ela provém de uma inteligência suprema e bondosa. E tem um trecho de Leon Denis muito esclarecedor que eu destaquei. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Ou seja, toda vez que nós violamos as leis de Deus,
o sofrimento será a repercussão dessas violações. Mas, sendo partilha de todos, ou seja, todos nós partilhamos deste sofrimento, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E Joana de Ângeles também nos traz um pensamento assim. Ela diz: realmente o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. Então, de uma maneira geral, nós podemos chegar à conclusão que os habitantes do nosso planeta sofrem, estão passando por uma prova, por uma expiação, reparando, redimindo erros do passado, mas nem todo sofrimento suportado nesse mundo significa o pagamento de uma dívida do passado, de uma falta do passado. Segundo o Evangelho, capítulo 5, item 9, alguns espíritos que sofrem são simples provas buscadas por eles para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, pois o que é perfeito não precisa ser provado. Então, vamos relembrar a diferença entre provas e expiações? Eu destaquei esse trecho de Emmanuel, que está no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier. Diz assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, irmãos, a prova se parece com uma corrida de obstáculos que nos impulsiona, que nos faz progredir. Então, nós somos colocados em situações que nos afastam da inércia, que nos obrigam a pensar, a agir. As provas nos proporcionam oportunidades para trabalharmos a melhoria das nossas condições atuais de vida. Então, mesmo os espíritos superiores passam por provas, pois as provas sempre existirão como desafios evolutivos. E a expiação representa uma contenção temporária da liberdade individual do espírito. Então, essa contenção faz com que o espírito se reeduque e utilize melhor o seu livre-arbítrio. Então, nas expiações, o espírito ele se vê prisioneiro das suas más ações do passado. E para que não se prejudique mais, ele renasce sob privações que vão gerar sofrimentos, principalmente para aqueles espíritos que ainda não compreendem a dor como instrumento de educação, de cura. Então, o sofrimento é uma condição inerente à humanidade terrestre. Aí eu pergunto, será que nós estamos bem sofrendo ou mal sofrendo? Será que nós estamos sabendo sentir os efeitos benéficos dos nossos sofrimentos? Ou será que nós apenas estamos achando que são um castigo ou algo muito indesejado, fazendo com que a gente adote uma postura de vítima, de reclamação, de revolta, de desânimo? Eu peguei um trecho muito interessante na revista Reformador da FEB, que eu vou ler um pedacinho para vocês. Entender o sentido da dor
é fundamental para que o sofrimento possa ser aproveitado. Os efeitos mais tristes do sofrimento se apresentam em quem não descobriu o sentido de sua dor, pois nesse caso se fere uma segunda vez. Então, quando a gente não consegue entender o sentido das nossas dores, fica muito difícil. O Espiritismo nos dá essa possibilidade de reflexão. E nós começamos a nos ver não mais como vítimas, como coitadinhos. Os nossos horizontes se alargam e a gente começa a ver sentido e razão e um fim útil de ser, nas pequeníssimas coisas, inclusive nas tribulações da nossa vida, como necessárias, justas para o nosso crescimento. Ele continua: abençoado aquele que conhece sua alma. Nas dores relevantes, ele se pergunta: o que essa experiência me evoca à intuição? O que ela procura purificar em mim? Em que me pede crescimento e novas qualidades? Que caminho quer me mostrar? Foi um artigo escrito por Wesley Caldeira, cujo título é Entre a Dor e o Sofrimento. Então, essa é uma reflexão importante, que nós podemos fazer diante dos nossos problemas, dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades, das nossas dores, para a gente poder aproveitar o sofrimento para o nosso crescimento, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento intelectual. E ele ainda coloca o seguinte, que a dor é inevitável, está na natureza. O sofrimento é opcional. Só o sofrimento faculta a transformação daquilo que somos essencialmente. O que não deveria ser é o sofrimento nos consumir. Lacordaire continua dizendo que poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Esse é um trecho que eu achei impressionante, de quantos ensinamentos nós podemos retirar. Aí eu pergunto, nós conseguimos compreender que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus? Será que nós estamos sabendo suportar bem as nossas provas? Qual postura Jesus espera de nós diante de nossas provas? Resignação, coragem e uma fé viva na bondade de Deus. Resignação é a compreensão das nossas próprias dores e a sabedoria de suportar com paciência e submissão à vontade de Deus nossas provas por nosso caminho afora. É termos a clareza de que as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, nossos problemas, as nossas provas são um reflexo de Deus em nós, pois estamos tendo a oportunidade de repararmos as nossas faltas que foram cometidas no passado. E se soubermos suportar pacientemente as dores que nos afligem, se soubermos bem sofrê-las com resignação e coragem, seremos poupados de maiores sofrimentos na vida futura. Justamente porque o sofrimento, para aqueles que sabem compreendê-lo, nos aperfeiçoa o espírito, nos faz aprender valiosas lições, nos faz crescer, progredir. É certo que capazes nós somos de suportar os nossos sofrimentos, porque o nosso fardo é proporcional às nossas forças, E Deus ainda nos concede um recurso, que está ao alcance de todos nós, de qualquer um de nós, para nos ajudar a suportar
as nossas provas, que é a prece. Mas a prece, ela deve andar de mãos dadas sempre com a fé. E ainda tem mais. Deus, com a sua misericórdia, Ele nos permite que o pagamento das nossas faltas seja parcelado. Muitos de nós, do percurso do caminho, nos perdemos nas ilusões da vida material. E nos endividamos mais ainda, atrasando, retardando o nosso aperfeiçoamento. Temos que ser muito gratos a Deus, a Jesus, pela oportunidade que temos de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, termos o conhecimento de que habitamos um planeta que pertence à categoria de mundo de provas e expiações já diz muito sobre nós. Somos espíritos que insistimos em graves faltas, e infringimos a lei. Então sabemos que sofremos, por que sofremos, e sabemos também o que fazer não para não sofrer, já que o sofrimento é inerente à imperfeição e nós não somos perfeitos ainda, estamos a caminho. Então não dá para não sofrer ainda, mas dá para escolher entre bem sofrer e mal sofrer. E qual é a escolha que nós temos feito? Imagine no mundo quantos irmãos nossos seguem vivendo com suas dores, se revoltando, se perguntando por que eu, sem conseguirem vislumbrar um futuro melhor, acreditando não ter forças para suportar, acreditando que o seu fardo é o mais pesado do mundo, sem conseguir compreender como se dá a justiça divina. Que ele olha em volta e vê, enquanto uns riem, outros choram, não compreende que o seu sofrimento é passageiro, curativo, regenerador e, se bem suportado, irá conduzi-lo ao reino de Deus. Então, diante das tribulações da vida, muitos de nós caímos no desânimo, mesmo aqueles que já compreendem os mecanismos educativos do sofrimento, desanimam. E o desânimo é uma falta, não devemos dar brecha para o desânimo. Então, quando o desânimo bate em nosso coração, é porque ainda não temos em nós uma fé robusta, uma fé viva na bondade de Deus. Já conhecemos Jesus há tantos séculos, já ouvimos suas lições tantas vezes, temos nas mãos o Consolador prometido e ainda assim desanimamos. Reclamamos, maldizemos, repetimos os mesmos erros. Então, o que nos falta? O que nos falta, irmãos? Coragem, fé em Deus, nosso Pai de amor e bondade, fé em Jesus, nosso Mestre. Então, eu destaquei um trecho também de Leon Denis, do livro dele Depois da Morte, muito interessante, que eu vou ler para vocês. Feliz daquele que crê, sabe, vê e caminha com segurança. Sua fé é profunda, inabalável. Ele o torna capaz de superar os maiores obstáculos. É nesse sentido que se pode dizer, no sentido figurado, que a fé transporta montanhas. As montanhas representam aqui as dificuldades no caminho dos inovadores, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Leon Denis, Depois da Morte. Lacordaire ainda diz que mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Então, cumpre, porém, merecê-la
e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ou seja, a recompensa é mais farta do que árduo o sofrimento, mas a recompensa farta será mérito somente daqueles que souberem encarar as tribulações da vida com resignação, coragem, bom ânimo, fé na vida futura, enfim, será a recompensa daqueles que saibam bem sofrer. Mais adiante, Lacordaire, ele faz uma analogia muito interessante, dizendo que nós devemos ser como um militar que deseja ir ao campo de batalha. E quando vai, fica feliz, fica alegre, pois ele sabe que somente indo para o campo de batalha ele terá a oportunidade de realizar um trabalho, tendo então a chance de ser reconhecido e ascender de posição. E ele nos alerta que sejamos como militar, não desejemos o repouso, E não desejar o repouso é não nos esquivarmos das nossas lutas, é não fugirmos ao cumprimento do nosso dever, pois desejar o repouso, nas palavras de Lacordaire, faz com que o corpo se enerve e a alma se entorpeça. Então ele nos aconselha, que nos alegremos quando Deus nos enviar para a luta, Então por que nós devemos nos alegrar quando Deus nos envia para a luta? É tão bom, não ter que fazer esforço, ficar no nosso lugar sem precisar nos esforçar, que luta é essa, que Deus nos envia? Certamente não é a guerra sangrenta no campo, mas justamente as tribulações da vida, os amargores da vida, as nossas provas, a luta nossa contra os nossos maiores inimigos, as nossas imperfeições morais, o egoísmo e o orgulho, que muitas das vezes exige mais coragem que o militar que vai lutar na guerra. Exige mais coragem nos olharmos no espelho, identificar nossas imperfeições e lutar para superá-las, do que ir para o campo de batalha sangrento. Se todos nós caminhamos para chegarmos à perfeição e nos é dado a todos a oportunidade para tal, através da encarnação, como não nos alegrarmos quando Deus nos envia para a luta? Como não nos alegrarmos quando temos a oportunidade de provar a nossa fé? Por isso, irmãos, não vamos desanimar, e sim sermos gratos pela oportunidade da vida. E ainda segundo Lacordaire, quando nos vermos diante de uma causa de sofrimento ou contrariedade, sejamos mais fortes que ela. E quando houvermos conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, poderemos dizer a nós mesmos, cheios de satisfação, fui o mais forte. Depois ele nos esclarece da seguinte forma: bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, meus irmãos, quantos ensinamentos em apenas 3 parágrafos, esse Espírito iluminado nos trouxe. E o Espiritismo nos faz compreender a nossa condição, a nossa condição atual, nos mostrando que os nossos sofrimentos têm um fim útil e uma causa justa. E isso nos fortalece e nos consola profundamente. Sabemos que lá na frente vamos colher a felicidade na vida futura se plantarmos as sementes da paciência
da obediência à vontade de Deus, da resignação e da coragem diante das tribulações da vida. Aprendemos que não devemos desanimar, que o desânimo é uma falta, mas às vezes ele bate em nossa porta. Mas não vamos deixá-lo fazer morada no nosso coração. Vamos buscar o auxílio da prece, das boas leituras, do trabalho no bem, de auxílio ao próximo. Vamos lembrar que somos fortes o bastante para suportar e superar as nossas aflições e que devemos nos alegrar, encher o nosso ser de bom ânimo, pois estamos tendo a oportunidade de aprimorar a nossa inteligência, de aprimorar o nosso senso moral, buscando meios de superar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Não podemos mais alegar ignorância dessas verdades, então nos cabe seguir em frente, praticando Jesus. Então, meus irmãos, sobre bem e mal sofrer, foi isso que eu humildemente consegui compreender e compartilhar com vocês. Sou muito grata pela oportunidade de reflexão e aprendizado. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse encontro, agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, que com os nossos corações cheios de paz e harmonia, alegres e satisfeitos, vamos pedir que nos abençoe, que esteja conosco sempre, Senhor. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, irmãos. Boa noite a todos. Tchau. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 1º de novembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio, pelo expositor Alexandre Machado, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Aguardamos vocês!